Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo, sempre com respeito. E hoje estamos aqui com o Dr. Aporelinger Lisboa, que é um grande médico ambientalista, ex-guerrilheiro, professor da Universidade Federal de Minas Gerais e criador de diversas obras. Uma delas, que eu respeito imensamente, é o Projeto Manuelzão, um empreendimento que visa a transformação da mentalidade para a recuperação da bacia do Rio das Velhas. Um prazer imenso recebê-lo aqui, Apolo, em especial nesse início de 2022, em que as águas, em que as chuvas vieram tão fortemente. É uma alegria ter você aqui no primeiro Contraponto que a gente está gravando. Alegria minha, né, Jair, de estar aqui nesse ambiente tão bom, onde a gente tem discutido assuntos relevantes para o Brasil. O que deu errado no manejo do recurso, que é o recurso mais importante para a vida, que é a água no estado de Minas Gerais, Apolo? O que deu errado? Olha, está dando errado, né? E podemos consertar isso. O quadrilátero ferrífero é também aquífero. Inclusive, Belo Horizonte está nessa região aqui, porque aqui tinha muita água, era um clima bom do ponto de vista sanitário, né? E era um local mais central, com uma área maior para crescer a cidade, né? Que Ouro Preto estava muito difícil a expansão ali. Então, coincide que essa região é uma região que tem muito ferro e muito ouro, né? Em geral, o minério de ferro e o minério de ouro vêm juntos. E até 1970, mais ou menos, havia uma mineração. A mineração começou a ser condenada quando ela começou a querer derrubar a Serra do Curral. Aí tem o Carlos Drummond de Andrade, porque ele era de Itabira, lá já tinha acontecido a Vale. O Pico do Cauê acabou. Claro, então ele já tinha experiência da Vale, né, quando ele era mais jovem. Aí ele fez aquele poema sobre Tristes Horizontes, né? Mas aí a coisa estava indo mais ou menos lentamente e estava havendo um equilíbrio ainda. Mas a coisa desequilibrou completamente quando a Vale tomou conta. A privatização da Vale, logo depois teve o boom da China, né? Comprando minério de ferro aqui para fazer aço e tal. E aí todos os limites foram ultrapassados. Aí não houve mais limite ético, moral, e a destruição avançou muito aqui na região. E aí foi questão de tempo acontecer o que aconteceu lá em Mariana, em Bento Rodrigues, acontecer aqui em Brumadinho, e agora a Valorec, e isso não vai parar, né? Você sabe que o abastecimento... Não para. É porque é o seguinte, é muito dinheiro, né? Se bem que não é tanto assim, não. A mineração dá muito menos recursos que a soja, por exemplo. E o que acontece é que a mineração está expandindo numa área muito habitada, uma área da capital, e está gerando um impacto muito grande sobre o abastecimento de água. Por exemplo, a água que abastece a região metropolitana ou vem do Rio das Velhas ou vem do Rio Paraopeba. E tem uma exceção, que é a Várzea das Flores, ou Vargem das Flores, que é em Contagem, que é um oásis, porque se não vier água do Paraopeba e não vier água do Rio das Velhas, só vai sobrar Vargem das Flores para abastecer, talvez com racionamento, a região de Belo Horizonte. Qualquer mina, qualquer barragem rompida acima de Nova Lima, em direção a Ouro Preto e Itabirito, na mesma hora interrompe o abastecimento de água de Belo Horizonte, que 60% vem do Rio das Velhas. Porque é uma água colhida a fio d'água, não tem um reservatório. Então, se a lama for chegar, interrompe completamente. Apolo, quando a gente vê, nas últimas análises, a cheia do Paraopeba e a quantidade de minerais que a gente nem citou aqui, cobalto, alumínio, estanho, a quantidade
que tinha em torno da lama, em volta das hortaliças que as pessoas ali de Mário Campos a Betim vão plantando. Apolo, quando você escuta, quando você lê, quando você tem contato a esse tipo de coisa, é como se você estivesse gritando para quem? Um trabalho de ambientalista há tanto tempo. Como que é o sentimento nesse ponto? Olha, os governos, o Estado, devia preocupar com o povo, né? E o que a gente vê é que os governadores e os deputados, em geral, o Estado, ele preocupa com eles próprios, com a campanha eleitoral deles, com a família deles. Uhum. Eles não estão preocupados com o povo de forma séria. Por exemplo, morrer 272 pessoas em Brumadinho, logo depois que teve o problema de Mariana. Não provocar prisão de ninguém. O inquérito nem seguiu, é uma outra dinâmica. 272 pessoas. Mariana não entregou ainda uma casa do Bento que foi derrubada. Nenhuma casa. Mas aí que é que os deputados não reagem? Ou seja, e pior, quem é o responsável por isso? O Estado de Minas Gerais, a SEMAD, o governador e os deputados, porque tem os 3 poderes. Uhum. Eles precisam de reagir. E eles não reagem. Ainda fizeram uma coisa que eu acho pior ainda. Premiaram o Estado infrator, o Estado omisso, o Estado réu, o Estado cúmplice desses crimes ambientais, foi premiado com uma indenização de 37,7 bilhões de reais. Como é que você indeniza o réu? Sim. Então, isso é uma brincadeira. Em meio a quase 300 de mortos, eles fazendo a repartição desse dinheiro e uma briga para repartir o dinheiro, como será a repartição, se teremos um rodoanel em Belo Horizonte com mais Essa questão do rodoanel é uma questão que eu tenho estudado aí com muita gente, a gente tem debatido, né? Um absurdo total, porque, só um parênteses, né? Você deveria desviar os caminhões a 80 quilômetros de Belo Horizonte, 50 quilômetros, 100 quilômetros, por alças, entre as BRs. Se o cara está indo para São Paulo, ele não tem interesse em passar em Belo Horizonte, ficar agarrado no trânsito. Então, ali de Monlevade, depois que passa Monlevade, já teria uma alça que ligaria o cara com a BR-040, o cara que vem de Brasília já sairia lá para o lado de São Paulo. Quem vem do Rio já sairia de Belo Horizonte pegando uma alça. Então, você construindo alças fora da região metropolitana, você desafogaria o trânsito aqui em Belo Horizonte e poderia aproveitar o anel rodoviário aqui da cidade para servir a Belo Horizonte, porque poucos carros passariam ali. Mas não, há interesses outros, de empreiteiras e tal, fizeram um projeto sem consultar as pessoas, e estão querendo trazer o trânsito todo, obras aqui para a região de Belo Horizonte, inclusive cortando montanhas, cidades, bairros aqui, sendo que isso não interessa para ninguém, nem para a população, nem para os caminhoneiros. Os caminhoneiros não querem ficar andando devagar, não querem sendo obrigado a atrasar a viagem. E se ele quer chegar em São Paulo, ao Rio de Janeiro, ou a Brasília, ou ir para Vitória, ele não quer ficar parado aqui nesse trânsito, né? Inclusive sujeito a acidentes. Mas essa indenização não tem cabimento, você não indeniza o réu. E outra coisa, a Fundação Renova, ela foi construída e entregue à própria Vale para fazer marketing político, fazer politicagem na bacia do Rio Doce, como se ela estivesse dando coisas para o povo, com o dinheiro de uma multa. Arquitetos... A multa é dinheiro público. Arquitetos vão aos quintais das casas perto em Brumadinho para poder fazer uma revitalização do jardim. Jardinagem. Ou seja, você não poderia ter pegado um dinheiro público, que a multa é dinheiro público, já estava no cofre do governo, você passa para a empresa infratora fazer política. Então, nós estamos vivendo um absurdo isso aqui. É revoltante você ver autoridades governamentais do Estado terem um comportamento desse tipo. Gente que está recebendo salário, gente que foi eleita pelo povo,
E a população morrendo de medo. Hoje, qualquer pessoa que pega o carro com a família para ir para o Rio de Janeiro, para ir para Ouro Preto, para ir para o Espírito Santo, para ir para São Paulo, o Rio de Janeiro, a pessoa morre de medo de ser interrompida com o mar de lama. E nessa lama tem minerais diversos, porque você está revolvendo as montanhas, né? A mineração remove montanhas, né? Então, para o mal, né? Então, o que é que eles estão fazendo? Eles estão vendendo o melhor minério numa rapidez enorme para fora, ganhando dinheiro à custa do sacrifício, da lágrima e do medo da população. Seus imóveis estão perdendo valor, aqui em Macacos, aqui Itatiaia-Sul, perto de Itatiaia-Sul, aqui para o lado de Santa Bárbara. em Congonhas, um bairro inteiro Claro. com 60 mil pessoas abaixo de uma represa da CSN. E as pessoas perdendo dinheiro, com medo, gente com problemas psiquiátricos, né? Para uma turma ganhar dinheiro. Isso é um desrespeito à população. E fora a questão da água, porque essas mineradoras bombeiam a água para fora o ano inteiro para os caminhões e tratores entrarem lá. Então, estão secando as nascentes em volta. Com isso, a água está escassa. Como a água está escassa, a Copasa aumenta a conta da água, dizendo que é a lei da oferta e da procura. E diz que é uma seca que está acontecendo, quando na realidade não é a seca sazonal, a seca da época da estiagem. É uma seca do sistema econômico, é uma seca subterrânea, produzida pelo nosso modelo econômico, sobretudo de exportação. Eu vou entrar nessa daqui a pouquinho. Por que aquela música do Sobradinho, ela só enche na música, ou então numa época de chuva tão severa quanto essa agora? Por que o Sobradinho não enche tanto mais? O Contraponto vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Fique com a gente. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Contraponto, o novo programa da TV Horizonte. E hoje compartilhamos a presença e o conhecimento do Dr. Apolo Eringer Lisboa. O que é o hidronegócio? O que é isso de eu utilizar um recurso fundamental e não pagar um tostão por ele? O agro é pop, Apolo? É tech, é tudo? Um tostão pode até ser que eles paguem, né? Sim. O hidronegócio é o seguinte: na base da mineração, na base do agronegócio, exportação de soja, carne, celulose, etc., na base da indústria, você tem um fator importantíssimo a toda a produção, que é a água. Quando você paga a sua conta de água da Copasa, você está pagando um valor X pelo tratamento, pela captação da água. Pela simples condição de ligar a mangueira e regar a minha plantinha. Justo, você está pagando. E a conta não está barata. Sim. E agora aumentou mais. Por que aumentou? Mas voltando, o hidronegócio é o seguinte: toda a exportação brasileira de grãos, que desenvolveu muito a partir de 1970, no governo Geisel, em que o Brasil se propôs ser o celeiro do mundo da produção de alimentos, no Cerrado brasileiro, né? Começou a haver um grande processo de correção de solo, que era muito ácido, passou a ser mais alcalino, com cal, e passou a ter muita irrigação. E o Brasil foi desmatando de uma maneira avassaladora. Esse desmatamento do Cerrado atingiu cifras incríveis. E aí o Brasil só estava tendo lucro de exportação. E começou aquela lenda: o Brasil está alimentando o mundo, que beleza e tal. O agro é pop, é isso e aquilo. Só que não tem almoço de graça. E a conta está chegando. A falta de água no Rio São Francisco, lá em Sobradinho, é resultado do aquífero Urucuia, que a água vem lá de Tocantins, de Goiás,
secou em relação ao que havia antes, até 1970. A mineração intensificou muito com o boom de compras da China e está bombeando para fora das cavas de 200 metros, 300, a água dia e noite, para o caminhão e a máquina trabalhar no seco. Já atingiram o lençol freático há muito tempo. E você tem a indústria também, em grande parte, eles colocam bombas tubulares, poços tubulares e extraem água. Essa água extraída do fundo da terra, no agronegócio, na indústria e na mineração, chama-se água bruta. Não é uma água tratada e fornecida na sua casa. Eles estão usando tanta água e sem preocupar com desperdício, porque praticamente não pagam nada. Eles estão pagando agora com aumento de 100% aos comitês de bacia, eles estão pagando 2 centavos por 1.000 litros d'água. Só, 2 centavos por 1.000 litros d'água. Se nós pagássemos a mesma coisa, a gente pagaria uma conta de água R$ 5, quase 10 com reais. uma ilusão de se irrigar aqueles campos enormes que temos na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, de soja e aquilo tudo. Ou seja, de onde aquilo é alimentado, de onde aquilo é regado. Né? Essa água vem do fundo da terra, da extração de água com bombas potentes e dos rios. Tem bombas enormes dentro dos rios e as tecnologias potentes. Com isso, nós estamos produzindo a seca subterrânea. A seca subterrânea é um fenômeno econômico, não é um fenômeno climático. Como assim? Aquela seca antiga que a gente via falar do Nordeste, que via falar do Portinari, aqueles quadros do retirante, que a gente via falar, o fulano veio do Ceará por causa da seca, do norte de Minas. Aquilo é a seca climática. Nós estamos falando agora de uma seca com muita chuva. Tem chovido muito aqui na região os 4 últimos anos. E mesmo assim, quando chega outubro, eles falam que tem seca para economizar água e começa a subir a conta da água que a gente paga. E começa a subir a conta da energia elétrica. Luz, a famosa porque a energia bandeira. hidrelétrica vem da água também. Aí você pergunta, mas como? Por que o pessoal não paga pelo valor de mercado da água bruta que eles utilizam na produção? E se não tem almoço de graça? Eles não pagam porque o governo, porque o sistema político é favorável a eles. Quem está pagando? A população, o consumo doméstico de água e de energia elétrica. Nós estamos custeando, pagando uma conta mais alta, porque eles não pagam a água que eles retiram para ganhar dinheiro. Então a população, além de comprar alimentos mais caros, pagar imposto de consumo, a população está subsidiando o agronegócio, subsidiando a mineração, subsidiando a indústria. Porque grande parte do lucro que eles têm é devido a não pagar o valor de mercado pela água bruta, transferindo isso para a população doméstica e para as microempresas ou média empresas e hospitais que compram água da Copasa em Belo Horizonte. Agora, e se a economia do país, a minha aliança de casamento, minério, indústria, a gente quer destruir isso tudo? A gente quer acabar com aquilo que sempre foi a base da economia de Minas, que veio da mina, que veio da lavra? O que o Apolo pensa quanto a isso? O que é o futuro do equilíbrio disso? Primeiro é que é o seguinte, para você desenvolver um país, você tem que desenvolver o mercado interno. Para você desenvolver o país, as pessoas têm que ganhar um salário bom para comprar as coisas. Se o povo não tem recurso para nada, se o povo tem que pagar a construção de canalização de rio para as empreiteiras ganhar dinheiro e piorar as enchentes, se a população tem que pagar IPTU altíssimo para obras absurdas que estão enriquecendo empreiteiras também, se a população tem que pagar a conta alta de energia e conta alta de água, a população não tem dinheiro para ir num restaurante, para comprar roupa, para passear nas férias com a família. Isso não é desenvolvimento. A população brasileira, ela precisa de ter dinheiro para a nossa economia desenvolver. O que nós queremos é que o desenvolvimento econômico
seja feito a favor do povo. Que a exportação de minério, de soja, que ela seja feita pagando o custo da água de mercado, o preço de mercado da água bruta. O preço de mercado da água bruta não vai ser tão alto quanto a conta da Copasa, porque aí tem tratamento da água. Nós estamos falando do valor de mercado da água bruta. Uhum. Então dá para eles pagarem. Por quê? Porque eles recebem esse dinheiro lá fora. Quando eles exportam soja, celulose, carne e minério, eles recebem o valor de mercado lá na Suíça, nessas que o Apollo offshore. Vive? E aí esse dinheiro está embutido o valor de mercado. Só que tem que esse valor de mercado é um ganho a mais que eles têm, porque eles não pagam o uso que eles fazem aqui, transferindo para o povo. Né? O que o Apollo hoje vive em função de ser um sujeito que denuncia, que fala, que sofre o sangrar da terra pela água? Olha, eu fui criado numa família cristã e lendo a Bíblia. Eu já li a Bíblia 6 vezes, né? Eu gosto muito aprendi muito sobre a história da humanidade, lendo a Bíblia, a formação do mundo, me estimulava muito a leitura bíblica. Então eu sempre vi que as pessoas que lutam pelo povo, pelas causas justas, são perseguidas. Jesus Cristo foi perseguido, por exemplo, né? Os apóstolos e tal. Então eu estou acostumado, acho que a vida é assim mesmo. A gente que tem consciência e não se vende, você passa a vida inteira lutando, parece que dando murro em ponta de faca, lutando contra os moinhos de vento. O moinho de vento hoje, esse monstro, é o hidronegócio. Uhum. O hidronegócio, ele está sendo uma forma de sacrificar o povo, tirando a água do pequeno agricultor. Uhum. 76% da economia brasileira é do pequeno agricultor. E o pequeno agricultor é que produz o alimento para a nossa mesa. Sim. Grande parte dessa soja é para fazer ração animal para os animais na Europa, na China e outros locais. Sim. Então, nós estamos denunciando o hidronegócio, enfrentando oposição e perseguições. Eu estou sofrendo perseguições agora por defender o meio ambiente. No passado, eu sofri perseguições lutando pela democracia contra a ditadura militar, contra a tortura e o assassinato de pessoas. Então eu estou sentindo que a minha vida toda está sendo de uma luta. Não que eu queira lutar, que eu gosto de luta, eu gosto de paz e amor. Mas eu sou obrigado por questão de consciência. Então eu me sinto desafiado a ter esse papel que eu tenho, né, de estudar, de procurar conhecer as coisas, para tentar esclarecer as pessoas. Porque os políticos que ganham para isso não fazem o papel deles, a maioria. A corrupção está muito grande no Brasil e a corrupção moral e ética é das piores, né? Sim. O nosso bate-papo está chegando ao fim. O primeiro bate-papo desse programa que tem uma vontade, que sempre tive, uma gigante vontade de fazer. Um debate 1 para 1. E como dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado pela sua companhia, Apollo. Digo que Apollo é um ídolo intelectual que tenho. É uma honra ter te recebido aqui no primeiro Contraponto. Uma honra. E é a primeira vez apenas. Você veio como o primeiro convidado, mas é a primeira vez apenas que você veio. Outras oportunidades terão. Você em casa, na rua, no trabalho, esteja conosco no próximo Contraponto. Escreva para cá, colocando a sua ideia, o que você queria que conversássemos, debatêssemos. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau!